É isso aí, sente-se à mesa. Tá começando mais um Proposições. Hoje, gente, o negócio ficou sério, viu? Graças a Deus a gente tá tendo mais participações femininas. E não sei por que, Áquila, mas tenho começado a falar muito sobre a questão da criança. Não sei se é pela influência da Carol, não sei se é por estar vivendo numa igreja com muitas crianças. Até te falei sobre isso. Quantidade de grávidas ali é uma coisa impressionante, né? A água da doca quase ninguém tá podendo beber. Mas quero agradecer, em primeiro lugar aqui, sua presença. A gente está improvisando, gente. Só explicar antes da Áquila se apresentar. Porque a gente está aqui no Jovens da Verdade. Estamos na temporada Kids. Eu estou aqui de supetão e aproveitei para ficar aqui essa semana, revendo os amigos, conversando com o Evandro, com o André, eu ia falar cabeça, né? O pastor André Botelho, o Jaziel, que inclusive pintou esse quadro ontem. Eu pedi para ele, tio, vou pôr quadro lá para deixar menos preto esse ambiente, né? Então, Jaziel pintou isso e eu vou aproveitar aqui para fazer algumas gravações. E a primeira gravação, para começar com o pé direito aí, é com a Áquila, senhoras e senhores. Tem ninguém aqui, só tá nós dois, a gente bate palma. Uma salva de palmas. Áquila, eu esqueci seu sobrenome, Áquila. É Áquila Viviane Helk Kenelbe Moreira. Helk Kenelbe Moreira. Certo. Áquila, se apresenta aí pra gente, pra quem tá talvez te vendo pela primeira vez, falar da Áquila antes de falar dos personagens e de tudo mais. Então, gente, Dani, obrigada, pastor Daniel. Fala Dani, gente, porque eu conheço ele antes dele ser pastor, antes né? Da jovenzinho, Carol. antes da Carol. Mas pastor Daniel, reverendo. Áquila. Áquila é segunda, porque Cristo é o primeiro na minha vida sempre, né? Aceitei Jesus 7 vezes numa IBF. E aí a pessoa perguntou assim, mocinha, por que você tá aceitando tanto Jesus 7 vezes? Aí eu falei, porque eu quero ter certeza que ele tá entrando na minha vida. Eu me lembro como se fosse hoje. E o número 7 é bem expressivo, né? Você viu? Não pode ser nem 8. Não, né? nem 8, foi 7 vezes. Naquela época que se fazia EBF, há muitos anos atrás, de 7 dias, né? Começava na segunda e terminava no domingo. Então, a Áquila serve de Deus, casada com o pastor Evandro Luiz. E depois de 17 anos, Deus me concedeu um milagre, que eu sou mãe da Ayla. Hoje ela tem 8 anos, meu milagre é real. E está aqui, isso, inclusive. Está aqui, né? Brincando, se divertindo. Vem aqui no JV desde a barriga da mãe. E é apaixonada por esse lugar, como a mamãe dela é também. Chique. Áquila, você está ainda em Rio Preto, trabalhando... servindo algumas escolas, Sim, fazendo apresentações. Nós estamos em Rio Preto já há 18 anos. Eu sou da cidade de Maringá, Paraná. Comecei meu ministério lá, na primeira IPI de Maringá. Depois eu fui para Joinville, Santa Catarina. Depois de Joinville, nós servimos em Londrina, na IPI de lá. E agora nós estamos em São José do Rio Preto já há 17 anos, né? É um tempo já. Sim. E durante 25 anos eu fui contratada de algumas igrejas, né? Exclusivamente para trabalhar com famílias como ministra de educação cristã. E de 12 anos para cá, quando Deus deixou muito claro que eu tinha que sair da igreja, no bom sentido, tá, gente? Não ser mais funcionária da igreja, foi quando eu tinha já tirado meu DRT de atriz, palhaça. E aí eu comecei a dar aula em faculdade, comecei a trabalhar com prefeituras e comecei a levar o evangelho de maneiras muito diferentes em lugares que jamais eu entraria como missionária. Então, a gente vai contar um pouquinho dessa jornada também. Sim, eu ia te falar isso, assim. Quando que deu esse start, assim, de você começar primeiro o Ministério Infantil e depois crescer nessa ideia dos personagens, da palhaça, da boneca? Não sei se vai dar tempo da gente falar sobre tudo isso, mas esse primeiro momento, assim, claro, hoje a gente vai falar justamente disso. Então, vamos lá. Falar de Ministério Infantil. E eu estava aqui alinhando com a Áquila sem muitas pautas, né, como sempre, mas o nosso programa aqui, o Proposições, tem a ideia de ferramentar também essencialmente as pequenas igrejas, né, que é onde mora o dilema, né? Então, quando a gente vai falar de Ministério Infantil, as pessoas olham pra gente e falam, vocês não sabem o que eu passo, a minha igreja não tem ninguém. E, então eu falei, não, vamos conversar sobre essa ideia, porque todo mundo acha que a gente
nasceu assim, né? Com vários personagens, com Tudo pronto. uma maquiagem boa, tanto de maquiagem feia que a gente fazia, tanto de nariz ridículo que a gente já usou, tanto de coisa que já deu errado. Então, eu quero fazer essa pergunta em primeiro lugar aqui. Qual foi o start? Quando que, depois dessa conversão, você falou assim, nossa, tá aqui um caminho do meu ministério, e aí você foi evoluindo, assim, mas você começou, né? Quando que você começou? Dani, eu brinco assim, que muitas pessoas acham, né, que os problemas só existem, né, só na França. Né? Só na França é perfeito, o problema só tem na nossa igreja. Mas o problema tem em todos os lugares, principalmente falta de pessoas para trabalhar com criança. Isso não é novo, né? Eu estou no ministério com crianças há 30 anos. Então, desde quando eu era novinha, eu era uma criança quando eu comecei, contratada pela igreja na época, porque era uma igreja muito grande, mas eu percebia que mesmo assim, ninguém queria, todo mundo queria louvor, e hoje em dia não é diferente, né? As pequenas igrejas, médias igrejas sofrem muito porque as pessoas não querem, cada vez menos, porque as crianças estão não mais difíceis, crianças são crianças, né? Nós temos que aprender a trabalhar com elas nesse século que nós estamos vivendo. Mas eu fui realmente desafiada. Eu tinha certeza que eu ia trabalhar com qualquer faixa etária. Eu tinha meu chamado missionário. Mas aí a minha líder de adolescente ia para a Espanha fazer missões. E falou assim, Áquila, você vai assumir. Mas eu tinha 16 para 17 anos. Uma loucura. E aí foi quando eu assumi. Eu falei assim, Deus, então tá. Então vamos fazer um trato. Se for para mim entrar nesse negócio de ministério infantil, eu quero duas coisas. Se for a tua vontade, eu quero te obedecer. Primeiro, eu quero amar as crianças com seu amor. Porque o amor de Deus, gente, é maravilhoso, não é nosso, porque o nosso acaba rapidinho. E segundo, eu quero que as crianças me amem. E assim, o amor de Deus, naquela oração foi derramado, eu lembro como se fosse hoje, eu estava no meu quarto, lá em Maringá. Deus derramou um amor muito grande no meu coração pelas crianças que eu nunca tive. E segundo foi que foi muito maluco, porque eu andava na rua, eu me lembro, as crianças começavam a me olhar, eu estava no ponto de ônibus, a criança começava a sorrir para mim. Eu falei assim, eu tô maluca. Assim, maluca eu sou mesmo, tá, gente? Mas eu falei assim, cara, que coisa maluca. E Deus fez isso na minha vida. Como se fosse um imã. E até hoje, assim, né? E aí eu percebi, Dani, que é um erro muito grande da igreja brasileira. Eu falo isso porque a minha única experiência é no Brasil. Que o povo acha que para trabalhar com criança tem que ter cara que trabalha com criança. Quer me matar? Quer dizer, gente, eu tô vestida assim, colorida, maquiada, porque eu tava contando história para as crianças agora, num acampamento eu estou, de uma forma que é um momento único, é um evento. Mas no dia a dia eu não me produzo desse jeito para ministrar as crianças, né? É normal. Então tem que ter cara. Quem pode ministrar uma criança? Qualquer pessoa, desde que seja uma pessoa idônea, uma pessoa que ama a Deus, que seja batizado, porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque os pedófilos, eles invadem as nossas igrejas. Hoje eu trabalho com pedofilia há muitos anos, já são 12 anos fazendo a campanha 18 de maio. E todo o relato que nós temos, hoje eu trabalho com o juiz da vara da infância da minha cidade, o Evandro Pelarim, e todo o relato que nós temos hoje na cidade, nós temos muitos relatos, Daniel. Não se assuste, acho que você não vai se assustar. Não sabe. Muitas crianças abusadas nas igrejas. Por quê? Não tem pessoas para trabalhar, chega lá uma tia, mulheres também abusam, tá? Então chega uma tia, né? Eu sou de outra igreja, vem transferida. Então a pessoa não recebe um treinamento. O pastor não conversa com essa pessoa, a liderança não conversa com essa pessoa. Então, gente, é um perigo, assim, tremendo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, não tem que ter cara. Não tem que ser... Deus não quer usar Áquilas. Deus quer usar você, do jeito que você é. Esse Deus é incrível, que usa os nossos talentos e dons de maneiras muito diferentes, né? Eu lembro uma história muito engraçada, que foi quando eu trabalhei em Londrina. Foi a maior igreja que eu trabalhei na época, eu tive uma experiência... Na IPI de Londrina. Ela é uma das maiores do Brasil. É a maior, né? É a maior. Hoje é a maior do Brasil. Fui coordenadora lá há 7 anos. A gente tinha uma rede de 200 professores. Era muita gente. Mas eu lembro do Dr. Loriberto. Esse eu nunca mais esqueço na minha vida. Ele era um advogado,
assim, aquela cara séria. Ele ia de terno todo domingo de manhã na escola dominical. E ele chegou um dia para mim e falou assim: aquilo eu quero ministrar às crianças. E naquele momento eu fiquei muito feliz. Porque eu falei assim, gente, Deus vai usar muito ele. E é uma igreja de classe AA, crianças muito ricas. Um dia ele começou a fazer uma gincana na sala dele e as crianças vibravam, não chegavam atrasadas, eu não entendia nada. E quando eu percebi o prêmio da gincana, ele levava uma lata de leite condensado. Mas eu falava assim, gente, nada saudável, né? Hoje eu vejo isso, mas naquela época eu não era mãe ainda, eu nem percebi esses detalhes. Mas o que me chamou a atenção foi a simplicidade da aula que ele dava. Foi o amor que ele tinha. Eram crianças muito ricas que podiam comprar 1000 latas de leite condensado. Mas o desafio como ele fazia, como as crianças memorizavam os versículos, o jeito dele, ele era sisudo, tinha uma voz grossa, né, terno e gravata, do jeito dele, porque você gostava de vestir daquele jeito e tudo bem, entendeu? Não tem problema. E ele deu aula durante muitos anos. O período que eu fui coordenadora lá na igreja, não somente ele, eu tive muitos pais, muitos homens trabalhando com criança. E se ouve muito pouco. Em igrejas pequenas, igrejas médias, a maioria são mulheres. Isso é algo seríssimo. Eu estava te ouvindo aqui, tem a ver com essa pergunta, né? Como você começou e o que precisa ter, né? A gente sabe, a Carol também veio desse universo da educação. Hoje você trabalhou lá na IPI, 200 pessoas na equipe. Quantas igrejas tem 200 membros, né? Muito menos sim. 200 pessoas. Não, a igreja recente que a gente trabalhou, trabalhou até o ano passado, 80 membros. Então eu passei, Dani, dessa fase, né? Sim, de trabalhar em você igrejas conseguiu megas servir e servir em igrejas de 80 pessoas. uma Na verdade, equipe que bem quando reduzida, começou... né? Quando começou a igreja que nós trabalhávamos, que é a Vitral, a gente tinha 20 pessoas e uma criança. Sim, a DOCA começou sem nenhuma criança. Então, assim, as pessoas não fazem ideia. E lá a gente está justamente nesse mesmo lugar que você trouxe aí, de mostrar para as pessoas que basta um coração generoso, as crianças percebem quem as ama, quem está ali só por Sim. obrigação. E basta também um pouco de esforço, né? Então, às vezes o irmão fala assim, mas eu não sei. Eu falo assim, irmão, você gostaria de ajudar? Então lá na DOCA a gente deve ter uma equipe hoje, sei lá, de 25 pessoas, a Carol que Nossa, sabe melhor. Equipe ótima. É uma equipe boa, tá? Dá Muito para fazer boa. escala, etc. Sim. Mas desses 25, talvez hoje a gente tenha 4 ou 5 homens, e é o nosso recorde absoluto, Sim. porque por muito tempo a gente ficou com um homem, Uhum. e as pessoas parecem que, tanto na área da pedagogia, né? Pedagogia e enfermagem, você só vê mulher, né? Sim. Áreas de cuidado, né? Sim, Então, assim, sim. eu tô lá incentivando as pessoas, então eu quero te fazer essa pergunta. Então, você concorda e como é que você melhora essa resposta no sentido de a primeira coisa talvez não seja o talento, seja o coração e a disposição. Você tem na memória, assim, fora esse irmão que, olhando assim, você fala assim, ele seria a fisionomia, a vestimenta, nada colorido, nada Sim. simpático, entre aspas, mas ele ia lá e, de alguma forma, ele conseguia comunicar. Então, Sim. qual o incentivo que você dá para pessoas que não se veem qualificadas? Na verdade, assim, ele também só chegou a dar boas aulas porque a gente dava capacitação. Eram 2 capacitações no ano, uma no primeiro semestre e uma no segundo. Então, é muito importante dar treinamento. Hoje, você fala assim, mas aquela nossa igreja é tão pequenininha, a gente não tem condição de trazer você, por exemplo, dar um treinamento para nós. Adoraria estar na sua igreja. Mas hoje nós temos cursos, né, online que você pode fazer. Então a questão, e você como pastor, você pode aprender nesses cursos e você pode comunicar, porque às vezes não é todo mundo que gosta de assistir um curso online, as pessoas gostam de coisas mais presenciais, depende da região do Brasil, Sim. né? Tem regiões, você vai mais para o interior, as pessoas não gostam de nada online. Gente, tem igrejas que eu vou até hoje que estão lá só no Facebook, por exemplo. Não tem nem Instagram. Porque a realidade do interior, tanto o interior de São Paulo, como vários interiores que eu trabalho, é assim, a realidade dessas igrejas, né?
não tem tanta essa tecnologia que nós temos aqui mais, né, em São Paulo, Rio, grandes capitais. Então, nós temos que... Então, há possibilidade. A gente tem que treinar essas pessoas, né? Senão, o negócio não vai andar. A aula não vai ser dinâmica. E uma coisa muito interessante é que você falando, eu lembrei de uma vez um pastor me fez uma pergunta. Como atrair homens para o ministério infantil? Como atrair homens para o Ministério Infantil? Tem algumas perguntas que eu brinco que são as mais que eu recebo nos treinamentos. Como atrair homens no Ministério Infantil? Como atrair pessoas para o Ministério Infantil, né? E como, assim, motivar os pais, pai e casal mesmo, a dar aula para as crianças. Primeiro, eu acho que tudo que começa bem, termina bem. Quando a igreja está nascendo, se você está aí uma igreja que está começando agora, você tem uma chance maravilhosa. É o fundamento, É o fundamento. Eu vou dar exemplo da Vitral. A gente tinha apenas uma criança. Ministrar ou não ministrar? Todo mundo que estava com a gente, a igreja começou na nossa casa. Todo mundo estava extremamente querendo receber. E o Evandro, como pastor, falou assim, não, todos vão entrar na escala. Então, os 25 pessoas entraram na escala para ministrar o Arthur. Hoje o Arthur está quase entrando na faculdade. Estou falando de coisa de 10 anos atrás, né? Hoje o Arthur ele tinha 10 na época, hoje ele tem 20. E o Arthur foi ministrado, então, durante muito tempo, até chegar às outras crianças, só ele. Então, os líderes, que não eram presbíteros ainda, hoje são presbíteros, os líderes ministravam o Arthur. O Evandro, como pastor da comunidade, uma vez por mês, ele colocava um líder para pregar na igreja e ele ministrava. E isso até a gente ficar na Vitral a gente trabalhou na Vitral até novembro do ano passado, o Evandro entrava na escala. Tanto é que no último novembro, mesmo que era o último mês dele, ele ministrou o maternal. Então, isso é uma coisa, não é porque ele é meu marido, porque esses 20, a gente completa 25 anos de casados esse ano. Ele foi vendo na minha vida e vendo que se não começar pela liderança, você não motiva ninguém, né? Ninguém faz aquilo que não valoriza. Então, uma igreja que valoriza a criança, na qual ela sabe que a criança faz parte do reino de Deus, primeiro ela nunca vai chamar, assim, vamos para cultinho infantil. Que pro cultinho infantil, gente, hello, baby! Ela já está no culto, ela já faz parte desse corpo. Então, a gente tem um linguajar muito errôneo. Quando a gente chama as crianças para orar na frente, é outra coisa, é um desastre. Porque a gente expõe crianças que são extremamente tímidas. E outra coisa, todos têm que orar Então, a pessoa que vai orar pelo pregador, ele já ora pelos facilitadores. É uma coisa natural. É uma coisa que a criança faz parte. A diferença é que vai ter um momento que ela vai sair da ministração para ter a ministração dela, mas ela faz parte, não é uma coisa separada. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, viu, Dani? Muito cuidado. Sim. Você falou duas coisas, tô pincelando aqui, tentando organizar minha cabeça. A primeira é essa ideia da capacitação e de não esperar, né? Eu lembro quando a gente começou, a gente começou bem perto da Doca da Vitral, né? A Carol ainda não tinha uma equipe, como não tinha lá também. A Carol levava o material do Ministério Infantil, mesmo que não tinha nenhuma criança. Ela se preparava, ela fazia, e ela ficava esperando. Não chegou nenhuma criança, a Sarinha nasceu, depois vieram irmãos com filhos, e aí vai atraindo criança, e hoje, beleza, tem uma equipe legal, faz os treinamentos, também faz no começo e no fim do ano, já é uma questão. Então, primeira grande dica aí, não espere, né, você ter uma grande equipe, ou 30 crianças para se organizar, porque as pessoas confundem, eles acham que vão se organizar quando tiverem 30, 40. Não tem como você organizar um negócio, trocar pneu com o carro andando, né? Sim. Você já tá com 40 crianças, aí que você vai se organizar? Não. Se você tem uma criança, se organiza para ela, dá o teu melhor para ela, faz tudo, até tudo que você pode para ela, no sentido de
eu já estou no ministério. O ministério não tem quantidade de crianças. Sim. O ministério não começa a partir de um número X de crianças. De repente é aquela criança, como é o Arthur, né? Que você falou, que vai motivar muitas outras, ou que vai ser um, sei lá, um grande pastor, um grande missionário. E você falou de um drama. Eu quero essa resposta sua aí, mais bem colocada, que todo mundo quer essa resposta. Como colocar homens? E você pincelou no sentido de deu exemplo, né? No caso meu lá, a Carol sempre lidou com as crianças. Então não sei aqui como é que fica depois dessa sua intimada aqui, sem querer, você me constrangeu aqui. Eu falei, é verdade, né? Faz tempo que eu falo pra Carol, vou lá nas crianças, e eu nunca fui. Então não tenho tanta aptidão, mas poderia ali estar auxiliando e de alguma forma Dani, valorizando, você vai ser um né? sucesso, Será? Dani, vai ser um sucesso, você vai arrasar. Então o problema... Carol, eu vou aqui, ó, eu vou ficar na doquinha uma vez por mês também, não dá pra ir mais, né? Não, quase não tá vou na igreja. Ótimo. Uma vez por mês. Como você é um pastor único, não é? Não, a gente tem tá, então dá pra ser uma vez por mês, dá pra ser uma vez por mês. Lá. Eu prego hoje mais ou menos uma vez por mês só, porque a gente tá fazendo esse movimento de ter outros irmãos compartilhando, então não me demanda tanto. Então, boa, os pastores, os líderes podem dar... Você sabe que o Spurgeon falava isso? Que uma pessoa não está qualificada a ensinar se ele não souber comunicar às crianças. Dizem que quando alguém ia pregar na igreja dele, tinha que passar primeiro no ministério infantil, e se a pessoa não conseguisse falar para a criança, não poderia falar para adulto no sentido da simplicidade do evangelho, de não ser tão rebuscado. E é ao contrário, né? A gente ficou tão rebuscado que a gente não consegue mais. Você vê Jesus, né? O nosso grande exemplo. Essa facilidade, às vezes as pessoas queriam limitar. Não. Deixa as crianças, né? São delas o reino, etc. Então, mas ao longo desses 10 anos lá na comunidade local que vocês plantaram e ao longo desses mais de 20 anos servindo, por que você acha difícil essa questão dos homens? E como você fez para traí-los, assim, para mostrar a beleza de ensinar crianças e etc. Eu acho que nós, como igreja, nós temos um papel fundamental de desenvolver um discipulado informal. Tá. E o discipulado informal é quando é vida na vida, é a prática. Então, assim, ao ponto quando o Evandro, como líder, não foi eu, Áquila, como líder do Ministério Infantil, porque o negócio tem que vir de cima. Senão as pessoas vão pensar, a ideia da Áquila. Não é a ideia da Áquila, é a ideia da igreja. A ideia era da Vitral, não era a ideia da Áquila. A nossa comunidade acredita que a criança faz parte do corpo vivo de Cristo. Então, para que isso seja de forma prática, todos precisam ministrar as crianças. E a figura masculina é extremamente importante para a formação do caráter de uma criança. Hoje nós recebemos muitas crianças na igreja que os pais são divorciados, que essa criança, infelizmente, ela não convive com a figura paterna. E nós, como igreja, temos o dever de desenvolver e apoiar e abraçar essa criança. Então, assim, quando Evandro não impõe, foi de forma natural. Os líderes gostaram? Alguns sim, outros não. Outros iam amarrados? Iam, mas iam. Mas aí foi, desde o início, foi uma coisa que foi um discipulado formal. Os outros pais que iam chegando na Vitral foram de uma forma também informal, porque eles foram vendo que os outros homens iam e, naturalmente, hoje nós temos o mesmo número de mulheres, é o número de homens, né? Pelo menos até novembro, quando a gente, é o último mês que nós trabalhamos lá. E isso foi de uma forma, assim, natural. Mas como eu consegui chegar a esse trabalhar? Foi através de mensagem, de púlpito que o Evandro pregava. Quando eu pregava também de púlpito, eu falava muito sobre o valor paterno, o Evandro também. Nós levamos muitos preletores para falar sobre isso na igreja. Então, era incutir mesmo na cabeça dos pais a importância da figura masculina, a importância do pai, mesmo no jeitão. Então, olha que maluco, alguns casais, vindo da vontade de contar a história de todos eles. Mas, por exemplo, teve um casal que ele chegou, ele é um enfermeiro, ele é bem alto, bem sério, assim, ele tem 1,90 m. E a esposa dele é um pouquinho mais baixinha.
Ele entrou, e quando eu conversei com eles, para eles entrarem no Ministério com Crianças, ela aceitou rapidamente. Mas eu também, que ele é músico, ele tem os plantões de domingo, mas quando ele tá na igreja, ele toca baixo. E todo mundo sabe que quem é baixista tá em extinção nas igrejas. São adorados. E aí, eu falei assim, Ricardo, você é muito importante. Não é pelas crianças, é pelo João, referência para o seu filho. De forma natural, você vai estar discipulando o João a servir no futuro, muito próximo. Então, eles começaram, tá bom, vou como auxiliar. Aí, a Pri passou um tempo doente. Quem assumiu as aulas? Ele. E arrasa. Então, assim, lógico que a gente sempre passa o material, ajuda, treina, caminha. A gente não larga a pessoa lá. Porque se as pessoas não são motivadas, não são pastoreadas, ninguém permanece no ministério, né? Eu sempre brinco, assim, muito nos treinamentos. Porque a gente não tem tanta gente que é apaixonada por trabalhar com crianças nas igrejas. Porque é mais ou menos assim. Quando acaba... você, pastor, e eu dei aula na sua igreja, tá? Pergunta pra mim, como foi a aula? Como que foi a aula? Foi ótima. Acabada. As crianças, foi uma bênção. Aí você tá com o cabelo todo bagunçado, né? Morrendo. E aí as pessoas estão vendo aquilo lá. Esses comentários no final do culto matam o ministério com crianças. É horrível. É horrível, né? Então, assim, como atrair homens? Primeiro, pastor, seja você o exemplo. Eu acho que você... Já entendi. Ah, você entendeu? Ai, que bom. Eu acho que eu nem vou publicar, é só pra mim esse episódio aqui. Se você é uma igreja que tem presbíteros, diáconos, líderes, eles precisam ir para a sala também, né? Lógico que eles precisam de material. Então é uma questão teológica, né, Acla? Sim. Lá com o Evandro, primeiro vocês trabalharam a teologia da criança, o lugar da criança na igreja, o lugar da criança no reino, e depois... apresentaram isso para as pessoas, estimulando que elas participassem. Porque quando a pessoa entende que a criança não é um serzinho do futuro, mas do presente, que ela faz parte do reino. A criança é a igreja do amanhã, aquelas falinhas. Não, e a moda que tá agora, Daniel, isso eu tenho que falar, moda, igreja da criança. É a última moda no Brasil. Eu vou até fechar em você. Fechou. Quer me matar, gente? Aonde me mostra, pastores? Eu sei que eu não vou receber mais convite de um monte de igreja, que agora tem a igreja da criança. Tem pastor que me mostra as fotos. Olha, a igreja da criança. Então a criança chega, o pai vai para o templo e ela já vai para o depósito dela, para não atrapalhar nada no culto. Há muitos anos no nosso país, infelizmente, 80% das nossas igrejas já criou essa moda de várias igrejas americanas, que eu não vou citar quais são as modas e quais são os materiais, da criança já chegar e já direto para o depósito. Então, a maioria das nossas crianças não tem mais contato com o corpo de Cristo. Elas não sabem o que é um pai dando dízimo, ela não sabe o que é um pai tomando ceia, ela não sabe um pai que adora num culto. Ele tem referência de adoração coletiva, né? Não, e isso! Aí quando ele vira adolescente, ele... Não, e daí tem igreja do adolescente. Aí vai... Tem igreja do adolescente. Tem igreja igrejas jovem, que eu já fui, do... que eu nunca mais vou voltar. Igrejas mega ricas, já fui uma vez só e não vou voltar mais, porque eu não deixei de falar a verdade. Essa igreja que eu fui mega, que você conhece também, que eu não vou falar o nome, tem igreja do adolescente e igreja do jovem. Ele vai só setorizando, né? Vai setorizando. Por isso que é um problema teológico, porque não há a teologia da família, a família no culto. Não, e tem igrejas que chamam igreja da família e fazem isso. Sim. Gente, no céu não vai ser assim, tá? Não vai ter departamentos. Claro que a gente ouve essas pessoas e vê, não, porque é criança, tem que ter o momento dela, mas às vezes a Carol pega muito no meu pé, isso mais lá em casa mesmo, justamente com essa questão de quando a gente estava no outro espaço. Você chegou aí lá? Você não chegou aí lá, né? Não. A gente tinha um espaço bem, bem pequeno, né? E a igreja tinha crescido um pouco e ficou muito apertado. E a gente não estava conseguindo fazer as crianças nem participarem do louvor, estava tendo que fazer isso, porque tal. Aí, graças a Deus, agora com o espaço maior, a gente voltou, as crianças ficam com a gente e a gente tenta falar com os pais, assim, aproveita o momento de adoração, seus filhos precisam
ver você rendido ao Senhor naquele momento de música. E, infelizmente, muitos pais, né, largam os filhos, eles ficam juntos brincando e até pegam no pé do Matias e da Sara e falam, não é hora de brincar, não é hora de levar boneca, isso é uma coisa Sim. pessoal. Não tô falando do pastor Daniel, tô falando do Daniel. Eu quero que os meus filhos tenham lembranças junto, coletivo, meu pai adorando comigo. Agora, beleza. Não tem condição da criança entender a mensagem e realmente, já que a gente quer investir, a gente quer que ela receba a mensagem de acordo com a capacidade e a fase da vida que ela está. Uhum. Um dos grandes ganhos que o JV aqui, a gente está na missão, na minha opinião, eu não sei, não conversei com você sobre isso, mas fazer essa separação dos 6 aos 9, dos 10 aos 13, Sim. é muito. Porque você vai pôr o Matias com um menino de 13 anos, o menino já tá em outra vibe, assim. Aí sim, aí faz sentido. Agora, a criança precisa ter lembrança de culto. Como você falou, o pai foi lá, levou a oferta, o pai cantou, o pai orou, E como a você família se falou, o abraçou. coletivo, né? Ela tá vivendo o corpo, não é só o pai. A criança que não tem pai, ela tá vendo outros homens louvando a Sim, Deus. outras referências. Né? Então, a referência não é uma banda de adolescente cantando para ela, a referência não é uma tia maluca lá, toda colorida, com laço de 2 metros na cabeça, falando para ela. Ah, mas é uma boa intenção, aquilo que lindo. Não, é uma babá gospel, é uma creche gospel, né? Não é corpo vivo de Cristo isso. Então, a criança, ela cresce sem referência nenhuma. E isso é um perigo. A última moda é essa igreja da criança. E tá bombando no Instagram, tá bombando nas redes isso. E os pastores acham que esse é o caminho. Porque os pais querem se livrar. Porque a criança é um peso para ela. Né? Eu já vi muitas... eu prego, quando vou nas igrejas, eu prego o que eu falo que é culto da família. Eu prego pais e filhos, toda a igreja juntas, para mostrar o quanto é importante esse processo da criança estar junto com o pai. E isso acontece na nossa igreja, a gente fazia culto da família uma vez por mês. Que era todo mundo junto, que elas não tinham ministração separada. Mas a ministração era também para o alcance dessa criança. Se o Evandro pregasse ou eu pregasse, eu vi isso. Era com visual, era com bonecos, era para alcançar todas as pessoas. Então, a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com esse modismo, muito cuidado, porque as crianças precisam dessa referência. Eu já vi cenas do pai estar no celular e a criança tá com o celular do lado, no meio do culto, o culto maravilhoso acontecendo, porque, infelizmente, eu vejo, Dani, a gente precisa de escola de pais, sabe, hoje. A gente precisa também pastorear o coração desses pais. Tem pais que erram porque não sabem como fazer. Claro. Mas que tem um bando de religioso que não tem vergonha na cara, sabe? Que não ensinam a palavra de Deus em casa, não vive o evangelho, tem um monte. Terceirização absurda. Terceirização absurda e cada vez mais. Tanto que lá na igreja, quando nisso, graças a Deus, pela graça de Deus, a gente avançou. Quando a gente foi começar, a igreja cresceu pouco, né? Vamos ter uma escola, as pessoas sentem falta. Falei, junto com alguns irmãos, a gente falou, vamos. Então a gente vai ter uma escola da família. Então a gente precisa ensinar os pais a serem pais, as mães a serem mães, o papel de cada um na vidinha das crianças. A gente precisa ensinar sobre finanças, de uma casa estabelecida para que a criança tenha um ambiente seguro e tudo mais. Mas pegando os seus ganchos aí e também trabalhando um pouco da sua criatividade, porque ao longo dos anos, como eu estou no JV há alguns anos, eu vi essa evolução, né, sua. Você não desistiu, né? Você, assim como a gente, que foi deixando de ser artista, as pessoas da DOCA não acreditam que eu fazia algumas coisas. Gente, ele fazia palhaço! Eu fui deixando, eu preciso voltar. Ele era um excelente palhaço. A Sara fica pedindo, porque ela é uma artista, né? O Matias, e quase ninguém acredita, mas partindo para um lado mais teórico, não que o fundamento não seja, então vamos lá, gente. A teologia da criança, a teologia da família, a teologia de culto. Às vezes você está querendo começar algo, mas você não trabalhou bem os fundamentos, e a Aquila deixou bem claro. Não adianta você avançar se você não trabalhar quais fundamentos, o que você quer para o Ministério Infantil, o que você entende sobre a teologia da criança. Quem é a criança no reino dos céus, de acordo com
as suas perspectivas. Mas o que ninguém discorda é que cada faixa precisa de uma linguagem. Sim. E você tem trabalhado isso com a personagem, com os bonecos. E eu lembro que você começou a fazer boneco depois. Você começou o personagem. Foi. E aí você começou a pegar o boneco. E aí o boneco bombou, né? As crianças aqui, quando você tira os bonecos, a Sara chega em casa falando dos bonecos e etc. Como é que é essa interação com o boneco? Fala para as pessoas que você não começou com esses bonecos, que tem os fantoches de meia. Eu comecei com meus bonequinhos de meia, com os bolinhos de isopor. Assim, só antes de entrar nos bonecos, eu falo muito uma frase, Dani, que é muito importante, gente, se ficar no coração de vocês. O papel da igreja, ele é de acolher as famílias, né? Mas o papel de educar os filhos é dos pais. Então, assim, eu gosto de usar muito uma palavra. A igreja, ela vai sempre cooperar com a educação do seu filho. Uhum. É impossível a gente transformar ele num crente adorador 100% se ele não tiver essa adoração em casa. Então, isso é muito importante. Então, eu comecei com muito... Gente, uma das minhas mestres foi a Patrícia Maia, uma bonequeira, ela é ventríloga, uma das mulheres que faz ventriloquia. Eu acho que no mundo gospel, eu acho que boa mesmo, ela é a única que eu conheço. É muito difícil, né? E ela é sensacional. É uma técnica que ela manja muito... Quer muito... explicar? Porque eu tô entendendo, mas eu acho que... Ventriloquia é o seguinte, quando você fala com o boneco sem mexer a boca, né? É quando você dá vida pro boneco. Pro boneco, sem mexer a boca. Então, eu vou chamar a Mel, para vocês entenderem, ela vai explicar melhor. Com vocês... Mel. Vamos cantar assim, ó. Acorda, Mel. A gente canta ópera pra ela. Vai, Dani. Acorda, Mel! Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar ouvindo. Ô, Mel, tudo bem? Melhor agora. Oi, Dani. Oi, Mel. Oi, reverendo. Tadinha, A Mel. paz do Senhor. A paz. Ô, Mel, qual a diferença? Se você olhar para a boca da Áquila, tá mexendo. E quando é ventriloquia? Agora não mexe. É que aquela é meio ruim na ventriloquia. Alguns bonecos eu consigo fazer ventriloquia, outros não. Por causa Mas aí do o timbre som também, né? O som, ele sai aqui entre os dentes. Então, você não mexe os lábios. Então, essa é a técnica da ventriloquia. Algumas letras também troca, né? Troca algumas letras. É um estudo longo, né? Eu estudei bem pouquinho. Mas não é por isso que a gente deixa de fazer boneco. Porque, assim, a atenção tem que vir pro boneco. Sempre vai ter aquela criança. Ela tá mexendo a boca. Você continua, o show não para. É verdade. Então, assim, a manipulação é treino. Tudo na vida é treino. Você aprende a manipular, aprende a articular, você aprende a trabalhar com boneco. São técnicas. São técnicas que a gente vai aprendendo. Hoje, seja na igreja, em qualquer outro lugar, que a gente usa boneco, é assim, ó, a gente não faz atrás do tecido, que tem a manipulação direta e a manipulação indireta. A direta é quando aparece o manipulador e o boneco. É verdade. Mel, e quando você surgiu? Primeira boneca da Áquila era a loira do zóio verde. Acredita? Mas aí, Deus deu uma cacetada na cabeça dela. Por que Deus me deu uma cacetada? Porque a gente ia nas escolas, não tinham meninas e crianças pretas. Não tinha. Isso foi há mais ou menos 15 anos atrás. Eu, então, tinha uma boneca que eu mesma confeccionei, que ela tinha olho verde, ela era para ser tipo a mini Áquila. Uhum. E Deus falou assim, não, eu quero uma preta com você. Uma boneca negra, uma boneca preta comigo. E Deus deixou muito claro, eu estava numa escola, no auditório, de quase 1000 crianças, e aí Deus falou com ela. E aí eu nasci diretamente das espumas. E foi quando a Mel nasce, uma boneca com black, uma boneca preta, e é uma boneca que representa, né, o povo brasileiro. E a Mel... já recebi muitos bullying por aí. Não é bullying, Mel, é bullying. Porque tem... Até dentro da igreja já teve criança que falou assim, sai pra lá, seu carvão. Infelizmente.
mas nossa função como ministra, né, como educadora, como arte educadora que eu sou, a nossa função é ensinar. E o boneco é uma arte milenar e uma arte que hoje eu ministro para 0 a 100 anos. Eu trabalho muito com idosos também, né? E nas igrejas eu trabalho com todas as idades, inclusive adolescentes também. Aí eu tenho meus bonecos adolescentes que não vieram no JV. Hoje eu tenho bonecos maiores, né? Nós temos a Olivia, que é uma adolescente, quer dizer, aborrecente. E ela fala como adolescente, se veste como adolescente. E eu trabalho nas escolas com os adolescentes, que é tanto ensino médio, como faculdades, com os bonecos. E é uma arte para todos. Um beijo. Pronto, a Mel se foi. E quando você conta história, é legal. Legal, né? O fato de você não ter aperfeiçoado no sentido pleno a ventriloquia não te fez parar, né? Porque muita gente fala assim, não, eu não vou saber. É a crise do perfeito. O cara acha que se ele não tiver a melhor roupa, a melhor maquiagem. Eu lembro quando a gente ficava tentando comprar as coisas dos Estados Unidos. Nossa, e era muito que caro. perrengue. Eu lembro do site Knows. Aí a gente tentava aqueles narizes que é muito melhor, de cola. Mas era muito caro. Era muito caro. Na vida eu consegui ter um nariz daquele e uma maquiagem Aquela daquela maquiagem, uma só. Aquela até hoje. cola, eu tinha as espuminhas e tal. Nossa, e aquela cola? Meu Deus, saía nunca mais do nariz no Nunca negócio. mais. Mas muita gente desiste antes. Então, uma pergunta antes de você introduzir, que esse é o que eu mais gosto. Como que você conseguiu, tipo assim, eu não vou ser plena, porque tem alguns Que faz ventriloquia. Que são absurdo. Até o Paulinho conseguiu Absurdo. evoluir o Paulinho muito, consegue né? fazer um pouco. Ele, quase você não olhava assim, você não mexia. Ele é bom. Mas você, tipo, evoluiu. Você não conheceu a Paty. Não, a Paty eu acho que eu vi só na internet. Mas fala um pouco disso, Não, essa sim. ideia de, vai ficar melhor. É a prática. As pessoas não conseguem entender. Até maquiagem, a gente ficava olhando nossas fotos e falei, meu Deus, parecia uns minhas bozos. maquiagens, quando eu vim aqui no JV no início, era horrível. Eu falei assim, Jesus amado, eu achei que como as crianças saíam correndo? Mas é isso, todo aprendizado, a gente tem que buscar, gente. A gente tem, até hoje, hoje eu estudo semanalmente, né? E é muito interessante, porque hoje eu estou estudando a primeiríssima infância, que é uma área que eu quero me aprofundar por demais. Até os dois? De 0 a 6, a primeiríssima infância. Quer dizer, a primeira infância, a primeiríssima até 3. Tá, quase que eu acertei. Até 3. Então, eu tenho estudado com um grupo lá em Rio Preto. Eu entrei no grupo de estudos, são médicos, pediatras e são tudo da área da saúde. E o que a arte tem a ver? Tudo a ver, claro, né? Porque eu acredito muito na ministração dos bebês nas igrejas. E eu já tenho ministrado esse curso há muitos anos, mas eu quero me aprofundar muito mais para que as mães, desde a gestação, já evangelizem os seus fetos. Eu tive contato com uma amiga que é muito querida, é espírita, e os espíritas, eles têm uma prática, Dani, que eu não sabia. As mulheres que estão em gestação, elas já participam do maternal. E elas querem isso. Então, para elas não estão perdendo a palestra, que são boas palestras, né? Que eles têm. Elas querem porque elas sabem que espiritualmente o que os fetos estão ouvindo fazem toda a diferença na vida deles. Isso é científico, né? Hoje tá rolando aquela super conversa. Científico. Viu aquele vídeo do pai conversando com o filho no 3D? E o neném rindo? Então, aquele vídeo é maravilhoso. É isso. As crianças estão absorvendo tudo o tempo todo. E espiritualmente falando, é o João Batista lá estremecendo no ventre. A gente tem como... tudo. Se você parar para pensar, é extremamente bíblico, né? E a questão que nós temos que colocar isso na cabeça das mães e dos pais, né? A importância desde o ventre, né? Desde o ventre. Orar, cantar, ensinar. E isso tem tudo a ver até na hora do parto. É maluco isso. E cada vez que eu estudo, eu fico assim, meu Deus, como nós, como igreja, estamos atrasados nesse período. Por exemplo, a gente podia ter grupos de gestantes na igreja,
de orientação infinitas, tanto bíblica como uma série de outras coisas, como igreja, assim, de apoio mesmo, né? Então, Você acredita que a gente está fazendo um grupo de gestantes? mentira. Verdade. Começou, não sei que pé que tá, mas a gente fez alguns encontros e queremos fazer mais, que é um grupo de Você apoio sabe, para Dani, não sei se gestantes. você conhece, hoje as doulas, né? Eu tenho uma amiga muito querida que eu me aproximei dela, ela é doula, então tô aprendendo muito com ela. Não sei se você já ouviu falar que agora existe, não, é chá da bênção. Esse chá da bênção, tinha chá de fralda? Sim. Então, as mulheres que têm muito dinheiro, elas não fazem chá da fralda. Mesmo que elas não são crentes, elas fazem chá da bênção. E é muito maluco, porque quem tinha que ter criado esse chá da bênção eram os crentes, né, gente? Olha que pouca vergonha. Sim. Agora a crentaiada tá roubando a ideia e tá fazendo nas igrejas. Chá da bênção. Mas quem criou mesmo foram as primeiras doulas, tal, todo um estudo. Por quê? E é tão lindo, eu já participei de um rito, é um rito, né, que faz, mas é muito lindo. Agora, imagina nós que somos cristãos, que temos a palavra e sabemos o que profetizar para esse bebê. Então, todo mundo que vai participar, levanta a mão e deseja uma bênção para o neném. E a coisa mais linda. E depois tem um desenho na barriga, depois tem tipo como se fosse uma oração. Mas não é no meio secular isso, esse chá da bênção. E é muito bonito. Agora, imagina se a gente fizesse com toda a base bíblica, né, que a gente tem. Vou pensar nisso. Muito legal. Eu Vou acabei pensar. fugindo do tema, né? Não, mas vamos Mas lá. eu quero mostrar para vocês, gente, ó, a Paty, a minha primeira mestra de bonecos, isso foi há uns 30 anos atrás. Eu estava sentada na cama em Maringá, ela tinha ido ministrar as crianças na minha igreja lá em Maringá e tinha um urso de pelúcia na cama. E ela falou assim: Aquila, pega esse urso de pelúcia. E eu falei: ai, Paty, eu queria tanto ser igual a você. Ai, eu queria tanto fazer ventriloquia. Ai, eu queria fazer tanto, não sei o quê. Ela pega esse urso. E eu, na época, eu peguei ela assim: faz esse urso falar. E aí eu comecei a falar, ela falou assim: não imita a voz, nada, vai. E fui fazendo. A partir daquele momento, eu comecei a dar vida ao urso, à meia, né? E aí, uma das minhas vindas aqui no JV, no início, há 25 anos atrás, né? Que esse ano eu completo boulder de prata. Eu fui na 25 de março. E tava andando na 25, entrei numa loja e vi uns 40 desses daqui na loja. E tava com pouquíssimo dinheiro. Falei, ai, meu Deus, me apaixonei por esse macaco. O nome dele legal. é Caco. O Caco. Caco, mas você sossega, senão eu não consigo falar. Gente, acredite se quiser, eu paguei 25 anos atrás, paguei R$7 nele. Já me ofereceram R$200. Eu não vendo ele de jeito nenhum. Então, ele é um dos meus bonecos mais antigos. Né, Caco? Ele é meio tímido. Ele é tímido. Não precisa ficar com vergonha. Não precisa, Caco. Dá um oi pro pessoal. Então, o Caco, ele é um boneco muito simples. Hoje eu dou um curso de boneco que chama Customizando o Seu Boneco. Tá. O que é isso? Eu pego ursos de pelúcia e transformo em bonecos. O Caco mesmo, várias pessoas já criaram Caco, porque compraram um macaco, e eu ensino a estilizar ele, tirar a espuma, fazer a mandíbula, a manipular. Então, é um curso de customização de bonecos. Mas o Caco é o único, né, Caco? É? Qual o tamanho do amor de Deus por cada pessoa que está nos ouvindo? Dá tchau pro pessoal. É isso, eu tô aqui batendo nessa tecla de as pessoas não fazem ideia de o começo, a perfeição. Pega lá um boneco do seu filho que tá lá às vezes de escanteio, tenta trabalhar, tenta fazer a voz, que é uma coisa mais difícil de conversar com o boneco, mas o tanto que essa interação com a criança na hora de explicar a mensagem. O Caco é um dos mais queridos aqui do JV. Toda vez que você vai falar Sim, dele, as crianças já vão amam. se apegando ao boneco. A Sara fala dele, claro, as outras crianças falam também. E é tão simples, né? Um equipamento que custou R$7 e que está com você. Gente, uma coisa tão importante, assim, por exemplo, a gente falou do Paulinho. Paulinho é incrível. Ele tem bonecos que são muito caros, que vieram de um site que eu sou apaixonada, que é a Axtel. Meu sonho é ter bonecos desse site, mas é tudo em dólar. Um dos bonecos mais baratos hoje lá é R$3.000, R$4.000.
Então, assim, quando eu vi o Paulinho com aqueles bonecos há muitos anos atrás, eu ficava assim, ai, meu caco de R$ 7. Gente, essa coisa de espírito de galinha da Angola vem o tempo todo no nosso coração, quando a gente fica se comparando com outras pessoas. Mas eu percebi ao longo desses anos que Deus me usa com um caco de R$ 7, entendeu? E lógico que depois foi passando o tempo, minha irmã morou em Londres, aí trouxe pra mim um boneco lindo, Ele é demais. né? Que é o Zicofredo. Quem deu nome pra ele foi a galera aqui do JV. E mesmo eu tendo o Zicofredo, que não é nacional, é de Londres, porque esses países de primeiro mundo já trabalham com a arte da manipulação há muitos anos. Então, eles investem muito pra gente ficar caro comprar por causa do dólar e do euro, né? Mas lá tem bonecos incríveis. Mas hoje no Brasil nós temos bonequeiros também muito bons, viu, gente? Eu passo depois o contato pra vocês. Oi, Zicofredo. Tudo bem? Como que é a cara daquele pai que é apaixonado por Jesus? E aquele pai que ensina a palavra de Deus aos seus filhos? E aquele pai que é preguiçoso e só joga a criança pro depósito? Deus nos chama para sermos exemplos. Você quer que o seu filho veja Deus como pai? Mostre Deus na sua própria vida. Uma vez uma criança chegou para o pai, né? Disse o que, Zicofredo? O que é isso? Ah, pai, tá maluco, menina? É a palavra de Deus. O pai, o que é isso? Tá maluco, menino? É a palavra de Deus. O pai, devolve para ele, porque a gente não usa mesmo. Então, que a gente possa usar a palavra de Deus, né, Dani, na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Sim, você tá batendo na tecla, acho que é muito de Deus essa condução, assim, né? Porque, infelizmente, as pessoas lembram, né, quando a gente fazia o Terra dos Palhaços, teve aqui próprio encontro de líderes, esses cursos que surgiram pós-pandemia com mais energia na internet, as pessoas querem muito a bula, assim, né? Quando eu coloco assim, vou conversar com a Áquila, se eu fosse falar com qualquer um aqui, o que você gostaria de saber? As pessoas querem, cara, como eu chego lá, elas não querem viver o processo, né? E aí a gente vai vendo as evoluções do boneco, do personagem, os cursos, as pessoas não fazem ideia. Então, quando eu dou curso de pregação, que eu também não sou o melhor pregador para dar curso, né? Mas eu tento. E aí tava lá dando curso, e aí eu falo, cara, a Bíblia tem quase 80% de narrativa. Se você não sabe contar história, você tem menos chances de ser um grande pregador. Sim. Porque a Bíblia tem muita história e você vai valorizar as histórias. Como é que você aprende a contar histórias? Com quem sabe contar histórias. Então, qual pregador, que seminário que ensina o cara a contar história? Não, o cara ensina exegese, hermenêutica, que são todas coisas importantes, mas que não dão vida para o texto. Aí quando eu falo assim, cara, eu fiz curso de mágica, o pessoal da igreja não acredita. Fiz curso de palhaço, de contador de história. A gente fez um curso uma vez muito legal dos Doutores da Alegria, que era um curso de improviso, quando começou aquela onda de stand-up. Muito legal. Aquela coisa de improvisar. Eu falo, a pregação é cheio de improviso. Eu faço até hoje, porque o povo acha que é muito fácil. Eu faço palhaço no hospital há 30 anos. Então o povo acha que é muito fácil, só fazer uma maquiagem pro hospital, né? Você chega lá, a criança morreu, você tem improviso o tempo todo. Semana passada eu vivi isso, a morte de uma criança. Então, assim, o improviso, para improvisar, você tem que estudar. As pessoas não entendem isso. Que tudo pode acontecer. Todo mundo fala assim, que ela se improvisa o tempo todo. Eu falei assim, mas porque é estudo, é aprendizado, você ouve. E hoje, Dani, quando a gente começou, e você eu sou mais velha do que você, mas você pegou essa geração. Sim. A gente não tinha YouTube, a gente não tinha Google, a gente não tinha nada. A gente não tinha as referências que a gente tinha, principalmente, se falar meio cristão, menos ainda. Não tinha ninguém. E aí, a nossa referência era muita coisa que a gente via com artistas, né? E a gente foi aprendendo. A gente não sabia falar inglês. Não sabia falar inglês. Então, a gente... você pega o que é bom e o que não é bom você joga fora. Sim. Então, assim, eu tô achando o máximo, porque eu tenho dificuldade com bula de remédio, com pular etapas. Então, a gente já falou que, para começar, basta ter um coração. E esse coração, se alguém é apaixonado, vai querer fazer o melhor. O cara fala pra mim, Dani, eu amo pregar. Eu falo, cara, você não ama pregar, você ama aparecer.
Porque se você amasse pregar, você ia trabalhar mais o preparo da pregação do que a pregação em si, em cima do púlpito. Então, às vezes, você é carente, você acha que na pregação as pessoas olham para você e você acha que você ama pregar. No ministério infantil, a mesma coisa. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, minha vida é ministério infantil, nunca fez um curso. Você olha no YouTube, o tanto de ferramenta gratuita que a gente tem hoje, o tanto de Coisa site, boa. você mesmo, os seus cursos, às vezes a igreja não tem condição de te chamar, mas você vai estar ali 80 quilômetros, ou 100 quilômetros, ou 200 quilômetros da pessoa, basta um esforço a mais, um curso também, né? online. Nós fizemos um curso online, né, na sua igreja, o ano passado. Foi online ao vivo. Você fez o curso pelo Zoom. Pelo Zoom. Que a gente estava com dificuldade dessa questão do transporte, nunca tivemos tanta grana, mas aí você falou, não, vamos fazer pelo Zoom. Não é o melhor? Obviamente que não, mas é o que a gente tinha, né? Mas olha, Dani, foi tão gostoso aquele curso. Não sei se você estava lá, né? Eu estava operando lá, estava no fundinho lá. Mas assim, as pessoas estavam com tanta sede de ouvir, de aprender, e não, assim, a coisa boa, né, da pandemia foi isso. Foi tirar a gente da caixinha e ver que é possível ultrapassar muitas fronteiras, né? Eu ainda estou muito lerda nesse lance de tecnologias. Confesso que eu preciso avançar muito mais. Mas, assim, eu dei muitos cursos no ano passado, esse ano, na plataforma Zoom. E foi muito bom. Foi muito bom. Foi tão bom como presencial. Lógico que eu amo abraçar, amo estar com as pessoas. Quero muito ir um dia na toca, conhecer as meninas que eu ministrei o curso. Mas eu acho que é o que a gente tem. Sim, é o possível, né? E tudo bem. Show! Eu tô aqui, chegando ao fim que a gente tem que almoçar, mas... Eu tenho um grupo, vou até colocar aqui, vai aparecer para você, aí um QR Code, que a gente tem um grupo de pessoas que têm assistido, acompanhado a gente, querem caminhar mais perto, e eu sempre mando lá no grupo, vou gravar com a Áquila, ela trabalha no Ministério Infantil, e aí são perguntas que você responde mais de bate-pronto. E antes de eu ir para esse momento do grupo, né, onde as pessoas enviaram as perguntas, por isso que eu peguei o celular, no dia 22, tem que deixar esse recado aqui, no dia 22 de fevereiro, tá chegando aí, tá bem próximo, a gente vai ter o primeiro encontro de proposições em Santo André, ao vivo, presencial, tá aparecendo para você aqui um QR Code também, só você apontar sua câmera, e é tão simples a inscrição, mas tá tudo bem escrito aí, o pessoal, mas o valor, gente, almoço, janta, café da tarde, então tá tudo incluso. Então é só você apontar a câmera, você pelo menos ler sobre isso. Vai ser um dia onde a gente vai estar junto das 8 da manhã às 8 da noite, 12 horas de mesa, de muita reflexão, de muita conversa. Você sabe do nosso DNA, da nossa proposta teológica, e o tema é teologia do afeto. Então, por favor, se inscreva aí, se você puder e quiser estar com a gente. Eu vou para as perguntas, você faz tipo um bate-pronto, não é sim ou não, mas você também não precisa ser uma tese aqui, porque a gente vai deixar o link dos cursos aqui também para a turma. Então vamos lá. Quais são as referências, quais foram, as suas principais referências em relação ao Ministério Infantil? Um livro que Ensinando para Transformar Vidas, um livro muito antigo, foi um dos primeiros livros que eu li, que para mim foi uma grande referência. Leiam, um livro fininho. Super legal. De onde você tira inspirações para as dinâmicas e atividades hoje? Eu adoro frequentar lojas de Budiganga. Adoro. Me dá muita inspiração. E hoje nós temos muita facilidade de fazer cursos. Eu gosto de fazer cursos presenciais. E assistir muita peça, no caso, para as peças que eu desenvolvo hoje, eu assisto muita peça infantil. Eu vou muito ao teatro com a minha filha, muito, muito. Sesc, Senac, muita coisa de graça, né? É tudo de graça. Então, né, você que mora numa cidade que tem esses... inclusive, eu vou realizar um dos meus sonhos. Quero entrar no circuito Sesc. Fui convidada essa semana, vindo para cá. Rio Preto é muito forte, né? E eu vou estar no mês de fevereiro todinho contando histórias na biblioteca do Sesc. E eu levei a proposta de contar as histórias do Max Lucado e foi aprovado. Olha que bênção. Então eu vou estar lá contando 4 histórias, né, do Max Lucado. Quem não conhece, é um autor que eu super recomendo para criança. Tá, vamos lá. Como as tecnologias podem contribuir com o ensino infantil na igreja?
toda pesquisa é muito bem-vinda, mas as melhores pesquisas nunca vão estar na página 1, porque elas são patrocinadas. Então, boas pesquisas que eu já achei no Google, você vai achar depois, no mínimo, da 17ª página, e tem que pesquisar. Ler muito, pesquisar, e aí a tecnologia vai te ajudar muito. Cuidado com os materiais prontos na internet, tem muito erro teológico. Então, se você não tem muito conhecimento, peça ajuda do seu líder. Tá, e uma aqui, ó, chave de ouro. Como a igreja pode auxiliar os pais na educação dos filhos? A igreja pode oferecer tanto pregações falando sobre o valor, né, da educação de filhos, treinamentos. Hoje nós temos escola de pais, nós temos muitas ferramentas, livros muito legais que seus líderes podem ler, né? Podem fazer aulas online pelo Nosso Tempo, ter curto, né? E outra coisa muito legal, que é muito simples, que é algo de décadas, mas está morrendo na igreja brasileira: culto doméstico. Motive os pais a orarem com seus filhos pelo menos uma vez na semana. Desligar celular, fazer aquele culto, pegar caixa de sucrílico que virou Golias, né? Pegar coisa de Nescau que virou Davi, e brincar com objetos, né? E mudar as vozes quando é criança pequena. Então, assim, você, líder do ministério, você pode dar essas ferramentas para esses pais. E você, pastor, você, líder, motive os pais a fazerem culto doméstico. É isso. Você pode até chamar de outro nome se quiser, mas faça tempo com Deus, um culto momento doméstico. devocional. Não sei, pode ser o nome tempo... Não, a gente tem, às importante vezes... é ter o tempo em família de oração, né? Leitura bíblica, às vezes as pessoas falam, enfim, o que as crianças sabem? A igreja, por melhor que seja o ministério infantil da igreja, é um período de 30, 40 minutos. Se a criança for um gênio, ela vai memorizar, mas a maioria das crianças vão... falou sobre o que hoje? Que eu nem lembro. Tipo, às vezes tem um barquinho, falou sobre Jonas, mas a família que vivencia agora, isso... A família, tipo assim, a criança é um material que a gente usa, né? Que é um material de tema único. Então, assim, imagina a criança, ela recebe a ministração no domingo e em casa ela vai reforçar o que ela ouviu. Olha que legal, então ela vai ouvir 2 vezes. Ou mais, né? O pai vai contando, eu vou te agradecendo, eu acho que dá pra gente fazer uma parte 2. Nossa, que o pessoal vai querer falar assim, quero coisas mais técnicas. Não, as coisas mais técnicas a gente vai deixar aqui todos os cursos que a Aquila tem e indica, a gente coloca aqui na nossa descrição. Você clica lá, claro que alguns vão ser pagos e etc. Faz parte do seu investimento também. Muita coisa de graça, mas o que realmente tem valor, a gente precisa investir, né? E aqui a gente tem um quadro só, nesse podcast bombado aqui, que é o 2 minutos para o mundo. Por quê? Eu ficava pensando assim, pensou se Deus desse com essa coisa da internet a possibilidade da gente falar para o mundo inteiro? Claro que isso pode acontecer, a internet é inexplicável, mas às vezes Deus não queira. Mas eu fiquei nessa pira e eu pensei assim, se a gente tivesse uma oportunidade de falar 2 minutos para o mundo inteiro, a gente seria bem cirúrgico, sairia algo do nosso coração, né? E aí eu não combino antes para não dar tempo do cara ficar pensando. Então você vai olhar para a câmera 17 e aí você vai poder entregar a mensagem que flui do seu coração. Eu falo 2 minutos, mas ninguém vai te mostrar um relógio. O que está no coração da Aquila, que ela deseja que todas as pessoas possam escutar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, custe o que custar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pais, amem seus filhos agora. Agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Filhos, amem seus pais agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Falo de uma pessoa que acabou de perder o pai e a mãe recentemente. E eu penso toda hora que eu podia ter feito mais pelos meus pais. E se meu papai, Alfeu, que não está mais aqui, me ensinou, é o valor da família. Mas valor de verdade. Ame hoje, não amanhã. É isso, acho que Deus está nos conduzindo. Vou ter que ter pelo menos um podcast por mês aqui com essa temática, porque Deus está trazendo isso. Deus está falando ao nosso coração, é a nossa escola da família. Não
nada, por mais brilhante que seja, que possa substituir o que Deus quis para nós. A dinâmica, tanto do Velho e do Novo Testamento, são os pais ministrando aos seus filhos. Essa terceirização, ela é um equívoco, a igreja precisa acordar. Então, gente, em nome de Jesus, aproveita tudo que a Aquila deu, aproveita os bonecos, aproveita as ideias, aproveita os links, mas, acima de tudo, antes de começar a trilhar o ministério infantil da sua comunidade, trabalhe com o ministério da tua casa, e através da sua casa você vai se tornando um espelho para as demais famílias que congregam com você, sejam 1, 2, sejam 1000 famílias. O importante é que os nossos filhos tenham um ambiente saudável, onde a espiritualidade que eles vão aprender, que eles vão ver, seja suficientemente boa para eles amarem a Deus acima de todas as coisas e amarem o próximo como amam a si mesmo. É isso, Aquila, muito obrigado. Gratidão. Eu vou pedir para o Dani também deixar o link do meu livro para vocês. Acabei não falando sobre ele, mas é um livro, A Festa Encantada, que fala sobre o valor da criança. E obrigada pelo convite. Você tem o link de compra, a pessoa consegue comprar. Então, os cursos, o livro e também o contato da Aquila, como o Dani falou. Vai ter vários cursos gratuitos, assim. E vamos aprender, gente. Bora, tamo junto. Se quiser te levar na igreja, você deixa seu e-mail aqui também? Deixo meu e-mail. Pode também meu celular, falar comigo diretamente, não tem problema. Vai ser um prazerzão estar na sua igreja. Você é de São Paulo, a gente faz um combo lá, junta as igrejas e traz a Aquila. Vamos fazer um combo. Show? Vai ser show. É isso aí, gente. Sejamos uma bênção até semana que vem, se ele mesmo permitir. Muito obrigado, Aquila. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Uma salva de palmas.